Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Olá, Chaminézinho. Já estava com saudades de estar aqui pertinho de você para aprender. Eu sou a professora Aline e hoje, no nosso componente curricular de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 4º ano. E na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a interdependência do campo e da cidade. Na última aula de Geografia que vocês tiveram, vocês aprenderam um pouquinho sobre a urbanização, esse processo de urbanização que aconteceu nas cidades. Mas vamos revisar um pouco, para a gente poder refrescar nossa memória. Com a urbanização, observe aqui na nossa imagem, nós tivemos aí o êxodo rural, que é o processo de deslocamento da população do campo para a cidade. As pessoas iam em busca de uma vida melhor, em busca de emprego, até mesmo de estudos. Por quê? Há um tempo atrás, na zona rural não existia tantas oportunidades de estudo. A renda que eles recebiam era pelo seu esforço, pelo seu trabalho no campo, criando animais, cultivando as plantações. E na cidade existia mais escolas, energia elétrica, água encanada, indústrias. Essas indústrias, elas vêm com muitas oportunidades de emprego. Outro detalhe também é no meio do transporte. Na zona rural, o transporte era com animais, cavalos, carroças. E na cidade, que é a zona urbana, já estava aí aparecendo os primeiros veículos, o trem. Então a gente chama esse processo de êxodo rural, quando o pessoal sai do campo e migra para a cidade. E urbanização, essa modernização que estava acontecendo nas cidades. Mais construções de casas, mais indústrias, mais oportunidade de uma vida melhor. E tudo isso foi responsável pela expulsão do trabalhador do campo para a cidade. As pessoas saíam em massa do campo para morar na cidade. Isso foi o que vocês viram na última aula. E na nossa aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre esse processo de zona urbana e de zona rural. Qual é a diferença entre eles? Eles estão ligados? Um exemplo. Você sabe de onde vem o produto que você consome na sua casa? Vamos lá. O pão que você come. Você sabe de onde ele vem? Não venha me dizer que é da padaria. Porque antes de chegar na padaria, ele vai ter todo um percurso. Vou deixar bem explicadinho. Lá na zona rural, nas fazendas, é plantado o trigo. Esse trigo vai ser cultivado, vai ser colhido e vai ser levado para as indústrias. Vai ser transformado em farinha de trigo. O dono da padaria depois vai comprar no comércio para que chegue na padaria, se transforme no pão para poder chegar na sua mesa. Então, olha só o percurso que esse alimento faz para poder chegar na sua casa. Isso está relacionado a tudo. Desde a roupa que você usa até o sapato que você calça. E a gente vai aprender isso nessa aula. São setores. Daqui a pouco vamos conhecer o nome de cada um desse setor. E hoje vamos aprender também um pouquinho sobre essa diferença, como eu estava comentando. Quais são as características da zona rural? Quais são as características da zona urbana? Vamos observar aqui essa imagem que eu trouxe para vocês. Temos dois desenhos, Um mostra o espaço urbano e o outro o espaço rural. Eles são diferentes, possuem dinâmicas diferentes. No espaço urbano, eu vou ter mais construções de casa, uma casa em cima da outra. Eu vou ter lojas, comércios, meios de transportes, muita movimentação nas ruas. Já na zona rural, a gente vai ter poucas pessoas, uma casa aqui, outra casa mais distante. Por quê? Precisam do terreno para plantar. Os alimentos, eles vêm da zona rural, então as pessoas vão ter que ter esse espaço todo para poder fazer suas plantações. Na sua casa pode ter um pé de manga, mas essa manga, ela é o suficiente para abastecer um supermercado, para abastecer uma feira? Não, é pouco. Tem que ter um espaço para poder plantar. Por isso que a zona rural vai ter essa característica, como você vê aí na imagem. Tem um trator para ajudar. E o espaço urbano vai ser mais movimentado. Vai ter a produção industrial, vai ter serviços. A diferença, temos aí também na zona rural, agropecuária, extrativismo. Bem, o que será isso? Extrativismo é quando eu vou extrair. Olha a palavra como já nos diz tudo. Extrativismo
Eu vou extrair da natureza aquilo que eu preciso. Agropecuária, agroindústria vem do cultivo de produtos, você criar animais também. E vamos dar continuidade. O trabalho no campo e na cidade. Vamos ter 3 setores. Primeiro é o setor primário. É onde é produzido a matéria-prima. Pode ser alimento, pode ser animais. Aqui a gente tem alguns exemplos. Temos o boi, temos o milho. Vamos fazer o seguinte. A roupa que você veste, se ela for de algodão, é no setor primário que esse algodão vai ser plantado, vai ser cultivado para poder ser colhido. O setor primário, ele é o que a gente tem da produção humana, criando os animais, plantando e colhendo. Já no setor secundário, é onde essa matéria-prima vai ser transformada em produto. Como a gente está usando o exemplo do algodão, o algodão ele é plantado no setor primário. No setor secundário, ele já vai ser separado, já vai ser transformado em uma fibra, em um tecido. E o setor terciário seria a venda desse produto. É o setor do comércio e do serviço. Eu vou dar outro exemplo bem delicioso. O chocolate, por exemplo. No setor primário, seria plantado o cacau, que o chocolate vem do cacau. E ali foi plantado, cultivado, foi colhido. Já no setor secundário, esse cacau foi transformado no chocolate, naquele líquido do chocolate. E no setor terciário, ele já está disponibilizado no supermercado, em barras, em bombons. Vamos lá ver outro exemplo. Observe aí na sua casa, a gente vai ter vários alimentos, vamos ter vários objetos. Uma mesa, por exemplo, uma mesa de madeira. No setor primário, ela é apenas a madeira, apenas a árvore que ainda vai ser cortada. No setor secundário, ela vai ser moldada, lixada, pintada, para se transformar na mesa. E no terciário, ela vai estar lá na loja, disponível para ser comprada. Então, todo produto, ele vai passar por esse processo de setor primário, secundário e terciário. O setor primário, ele tem 3 áreas, como vocês podem observar aí. Agricultura, que é o plantar, pecuária, criação dos animais, e extrativismo, que eu já comentei com vocês, que é extrair da natureza. Nessa imagem, por exemplo, está sendo extraído o açaí, que a gente tanto gosta, né, de tomar aquele açaí bem geladinho. E esses produtos, eles podem ser consumidos no setor primário, já prontos. Por exemplo, uma plantação de alface. Eu posso colher e já almoçar com aquele alface. Mas, dependendo do produto, outros vão precisar passar pelos outros setores. Mas atenção, um detalhe bem importante com relação a essa questão de matéria-prima. Nós temos que ter cuidado com o que a gente está consumindo. De onde vem esse produto que estamos consumindo? Por quê? Não adianta só eu retirar as árvores se nunca vou estar plantando ali para repor. Aqui na imagem tem uma menina, ó, que linda árvore que eu plantei, mas por trás já tem uma pessoa que está devastando toda aquela plantação. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos recursos. Se eu estiver sempre tirando, um dia vai acabar. Por exemplo, se na minha casa tem um pé de acerola e eu estou sempre tirando aquela acerola para fazer um suco, um dia aquela acerola vai acabar. Por quê? Tem o tempo da safra, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Não é o ano todo que vai ter disponível aquela fruta, tá bom? Agora um detalhe sobre o setor secundário. Ele é o responsável pela transformação dos bens materiais. A matéria-prima chega no setor secundário e é transformado em produto. Por exemplo, o pneu de um carro, como está na imagem aí. No setor primário, ele é o látex, que é tirado da seringueira. No setor secundário, vai ser transformado na borracha, para em seguida poder virar o carro e ser comercializado e ser vendido. Uma parte que a gente pode dizer que é ruim do setor secundário é a poluição das fábricas. Quanto mais as fábricas vão trabalhando, vão se movimentando, mais poluição a gente vai tendo, tá? E o setor terciário é o responsável pelas atividades, prestação de serviços, tanto de educação como de saúde, não só de comércio,
mas o que abrange toda essa movimentação também de renda. E antes de começarmos o nosso desafio, vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu hoje, tá? Aprendemos hoje que existe uma diferença entre a zona urbana e a zona rural. Na zona urbana, eu vou ter mais pessoas morando, eu vou ter movimentação de carros, presença de indústrias, casas, poluição também, infelizmente. Já na zona rural, as casas vão ser mais distantes uma da outra, precisa de espaço para poder ser cultivado. É da zona rural que vem tudo que a gente consome, desde alimento, como também o que a gente veste. A matéria-prima, ela vem da zona rural. E as pessoas, por um determinado período de tempo, saíram da zona rural para poder viver na zona urbana, em busca de uma vida melhor, em busca de oportunidade de emprego e também de estudos. E nós aprendemos hoje que todo produto, ele vai passar por 3 setores. Você lembra? Fala aí da sua casa. Como é que a gente chama esses 3 setores? Daqui eu consigo ouvir, tá? Setor primário, secundário e setor terciário. No setor primário é onde é produzida a matéria-prima. A fruta, a verdura, os animais, é toda aquela criação. No setor secundário, essa matéria-prima vai ser transformada em produto. E no setor terciário, vai ser a venda desse produto. Vamos lá comentar com outro exemplo. Imagina aí o açúcar, né? A gente sempre está usando açúcar. O açúcar, no setor primário, ele é a cana-de-açúcar, que foi plantada e cultivada. E aí depois ela vai ser extraída, ela vai ser colhida, vai ser levada para uma fábrica, que aí eu já estou entrando no setor secundário, né? Quando ele sai da zona rural e vai para a fábrica, eu já entro no secundário. E vai ser extraído o caldo, a sacarose dele, a gente pode também chamar de xarope, para depois entrar naquele processo de ser cristalizado, ensacado e levado até o supermercado, o mercadinho, que aí a mamãe de vocês passou por lá, comprou e chegou até a sua casa. Então, sempre que você observar algum produto, sempre que você vê alguma coisa, imagina o percurso que esse alimento fez para poder chegar na sua mesa. Vai sempre estar passando por todos esses setores, tá? E a cidade depende do campo e o campo depende da cidade. Por quê? No campo é produzido, mas ele precisa da cidade para poder vender. Se está sendo produzido, se está sendo criado aqueles animais, eu preciso do comércio, preciso das indústrias para que o meu produto seja vendido. E a cidade vai depender do campo, porque precisa daquele produto para poder suprir as necessidades das pessoas que moram na cidade. Então vai estar sempre havendo aí essa ligação, zona rural e zona urbana. Diferentes entre si, mas que dependem um do outro. É como se fosse sempre uma troca. Eu produzo na zona rural para vender na zona urbana. E a zona urbana precisa dessa produção para que seu comércio, para que sua renda esteja sempre em movimento. E vamos para o nosso grande desafio, vocês sabem. Toda aula, né, Chaminézinho? Toda aula vai ter um desafio para vocês cumprirem. E o desafio de hoje é o seguinte: qual a diferença entre a realidade do campo e da cidade? Você vai fazer um desenho em seu caderno, divide assim, a folhinha em 2 partes. Em cima você vai representar o campo. Quais são as características? Como são as casas? O que eu vou encontrar no campo? E na parte de baixo você pode fazer a zona urbana. Como são as características das casas? O que é que tem mais presente na zona urbana? Faz esse desenho, colore, manda para sua professora, mas não esquece de deixar bem escrito, tá? Zona urbana e zona rural. Capricha bem para a gente entender que você aprendeu bem com a nossa aula de hoje, tá bom? E hoje nós terminamos. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Espero você na nossa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!